Dá uma olhada no que rolou enquanto eu fazia essa live aqui. Nesse dia tinham mais de 3.000 pessoas ao vivo junto comigo. E eu inventei de fazer um leilão de uma nota de R$ 100. O acordo era muito simples. Quem oferecesse o maior valor levava os R$ 100 para casa. Só que o que ninguém esperava é que do nada aconteceria isso aqui. Algumas pessoas simplesmente começaram a oferecer 110, 120, até R$ 130 por uma nota que todo mundo sabia que valia só R$ 100. E aí você pode estar se perguntando, essas pessoas são malucas para oferecer mais dinheiro do que a nota realmente vale? Elas por acaso são fãs de você ou algo assim para querer pagar tão caro numa nota de 100? Bom, a resposta é sim e não. Sim, elas são meio malucas, afinal não faz muito sentido você pagar R$ 130 numa nota que vale 100. Porém, não. Elas não estavam oferecendo esses valores maiores e malucos porque elas são minhas fãs e acham que eu sou uma pessoa incrível. Na verdade, elas estavam fazendo isso por conta de uma regra que eu estabeleci nesse leilão. Essa regra dizia o seguinte: quem oferecesse o maior valor iria levar os R$ 100 para casa. No entanto, quem oferecesse o segundo maior valor não levaria nada. Porém, teria que me pagar a grana mesmo assim. Isso, meus caros, é tudo o que vocês precisam fazer para criar um efeito manada. Isso porque no início alguém começa oferecendo R$ 10 e pensa, tá tranquilo, ainda tá muito longe para eu ter que me preocupar. Acontece que depois alguém oferece R$ 20 pensando a mesma coisa. E depois outra pessoa oferece 30, depois 40, depois 50, 60, 70, 80, 90, 99 e finalmente R$ 100. É nessa hora que a coisa começa a ficar emocionante. Isso porque a pessoa que tinha oferecido 99 pensa o seguinte: se eu não fizer um lance maior do que eu acabei de fazer, a pessoa que ofereceu os R$ 100 vai ganhar e eu vou ter que pagar 99 sem levar nada para casa. Ou seja, eu vou ter um prejuízo de R$ 99. No entanto, se eu oferecer R$ 101, aí eu vou levar os R$ 100 para casa e o prejuízo vai ser só de R$ 1. Então, por mais que não faça muito sentido, ainda assim vai ser uma saída menos pior. Só que, no momento em que ela dá esse lance de R$ 101, a pessoa que tinha dado o lance de R$ 100 anteriormente pensa exatamente a mesma coisa. É melhor para ela oferecer 102 do que ter que pagar os 100 e ficar no prejuízo. E bom, foi assim que a gente acabou chegando aqui. Esse leilão que você acabou de ver é o melhor jeito de explicar para você a diferença entre preço e valor. É óbvio para todo mundo que estava participando daquilo que a nota de 100 valia só R$ 100. Mas mesmo assim, as pessoas acabaram dispostas a pagar um preço maior do que essa nota valia. O que explica essa maluquice é esse gráfico aqui. Esse é o primeiro gráfico que você vê assim que você pisa numa faculdade de economia. Desse lado está o preço de alguma coisa. E desse aqui está a quantidade que alguém topa comprar ou vender dessa determinada coisa. Se a gente for pensar pelo lado de quem está vendendo, quanto maior o preço, mais a pessoa vai querer vender. Já se a gente for pensar pelo lado de quem está comprando, quanto menor o preço, mais a pessoa vai querer comprar. Já esse ponto aqui é onde essas duas coisas se encontram. Esse é o preço em que a quantidade de coisas que as pessoas querem comprar é igual à quantidade de coisas que as pessoas estão dispostas a vender. É por isso que os economistas chamam esse gráfico de gráfico de oferta e demanda. Esse gráfico mostra que existem dois jeitos de você fazer o preço de alguma coisa subir. Você pode diminuir a oferta dela ou você pode aumentar a demanda. Um bom exemplo disso aconteceu em 1988, quando dois irmãos, conhecidos como irmãos Hunt, decidiram comprar toda a prata que existia no mercado. Assim, qualquer pessoa que precisasse comprar prata ia ter que comprar necessariamente deles. Em outras palavras, eles controlavam toda a oferta de prata no mundo. E por conta disso, eles poderiam ditar o preço da prata. A maneira como eles faziam isso era mudando a quantidade que eles iam ofertar no mercado, já que só eles tinham alguma prata para oferecer. Já o que eu fiz quando criei a última regra do leilão, que dizia que a pessoa deveria me pagar o que ela ofereceu, mesmo que ela não levasse nada para casa, foi aumentar a demanda a cada novo lance que as pessoas davam. E com a demanda aumentando, o preço aumentava cada vez mais. É essa lei da oferta e da demanda que determina o preço de praticamente tudo que você conhece. O preço do arroz, por exemplo, é determinado pela quantidade de arroz vendido pela Índia, pela Tailândia e pelo Paquistão. O preço da gasolina aqui no Brasil é determinado pela oferta da Petrobras, das empresas estrangeiras e da demanda das pessoas para abastecer os próprios carros. Até mesmo o preço do Bitcoin e do dólar são determinados assim. E por conta disso, a pergunta que eu te faço agora é: qual a diferença entre o preço e o valor de alguma coisa? Se você não conseguiu chegar na resposta sozinho, então anota o que eu vou te falar agora para você nunca mais esquecer. O valor de alguma coisa não depende do quanto as pessoas querem comprar, nem de quantas pessoas querem vender. Pensa comigo.
Independentemente de alguém querer comprar a minha nota de 100, ela vai continuar valendo os mesmos R$ 100 para mim. E mesmo que todo mundo do universo resolva vender suas notas de R$ 100 por duas de 50, o valor dela não vai cair por conta disso. Quando você compra a ação de uma empresa na bolsa, você ganha direito a receber um pedaço de todos os dividendos que ela vai pagar enquanto ela existir. E independentemente de muita gente querer comprar ou querer vender a ação dela, o valor dela continua sendo o mesmo. A ação continua valendo o quanto você pode ganhar com os dividendos que essa empresa vai te pagar no futuro. Inclusive, esse é exatamente o cálculo que o modelo mais simples para descobrir quanto valem as ações de uma empresa faz. Esse modelo é chamado de modelo de Gordon. E o que ela diz é basicamente o seguinte: o valor de uma empresa é igual aos dividendos que ela vai te pagar ao longo dos anos. Não se preocupa muito com essa fórmula por enquanto, porque a gente vai explorar ela mais pra frente. O importante aqui é que você reflita sobre o seguinte: se você já tem alguma experiência investindo em ações, você já deve ter visto gestores e analistas dizendo que uma ação tá barata ou que tá cara por conta do múltiplo dela. Esse múltiplo nada mais é do que uma comparação entre o preço da empresa e o preço de outras empresas que concorrem com ela, ou até mesmo o preço da própria empresa nos últimos anos. Sendo assim, eu vou te fazer uma pergunta. Se você diz que uma ação está barata ou cara por conta do preço que estão pagando pelas outras empresas, ou pelo preço que pagavam por essa empresa no passado, você está discutindo o preço ou o valor dela? A resposta parece meio óbvia. Não importa pra gente se as pessoas estão pagando 110, 120 ou 130 reais por uma nota que claramente vale 100 reais. Não importa se antigamente as pessoas gostavam de pagar 200 reais por essa nota. O que importa é que se a nota vale 100 reais, o máximo que eu vou pagar por ela é 100 reais. O nosso objetivo ao investir na bolsa e fazer o valuation de uma empresa é descobrir quanto vale a ação dela, não o quanto os outros investidores estão dispostos a pagar por ela. Isso é muito importante para que você consiga ganhar dinheiro investindo na bolsa. No entanto, tem 5 outros conselhos que você precisa ouvir antes da gente colocar a mão na massa e começar a descobrir quanto vale a ação de uma empresa. O primeiro conselho é que valuation é uma ferramenta, e assim como qualquer outra ferramenta, você pode usar ele do jeito certo ou do jeito errado. Se você decidir, por exemplo, pegar um martelo para pegar um prego dessa maneira aqui, ele certamente não vai funcionar. Só que o problema não está no martelo. O problema está no jeito que você decidiu usar ele. Eu digo isso porque você vai se deparar com muitas corretoras e analistas fazendo valuations que claramente não têm sentido. Por mais que isso aconteça porque muitos deles realmente não sabem usar a ferramenta, a grande verdade é que vários sabem muito bem o que estão fazendo, mas mesmo assim eles decidem fazer errado. Isso porque se você der os incentivos errados para alguém, essa pessoa vai usar a ferramenta de forma errada e vai acabar conseguindo fazer um modelo onde a empresa vale muito mais do que ela deveria valer. Por isso, toda vez que você for ler um relatório, lembre-se de que não existe almoço grátis no mercado. Tem vários bancos e corretoras por aí que vão te oferecer relatórios de valuation supostamente gratuitos. Só que você precisa parar e pensar. As corretoras e bancos não ganham dinheiro quando você ganha dinheiro. Elas ganham dinheiro quando você movimenta o seu dinheiro. Por isso, a maior parte dos relatórios gratuitos são feitos não para você ganhar dinheiro, mas sim para você comprar ou vender ações com mais frequência. O segundo conselho que eu tenho para te dar é que um bom investimento não é aquele que você precisa ficar discutindo os mínimos detalhes para conseguir chegar à conclusão que a ação está barata. Quando o investimento é realmente bom, ele é escancaradamente bom. Um ótimo exemplo disso é o caso da C&A. No início de 2023, a gente recomendou a compra da C&A porque, de acordo com o nosso valuation, a ação deveria valer algo entre 8 e 9 reais. E na época, a ação estava sendo cotada a 2 reais, o que dava um upside de mais de 300%. Acontece que depois de 2 meses, a ação chegou a 3 reais. E nisso, muitos assinantes começaram a perguntar pra gente: será que não é melhor vender logo a ação e embolsar os 50% de lucro que a gente já teve? Por conta disso, a gente fez um teste. A gente decidiu descobrir o quão ruim a C&A teria que ser para que ela valesse não 8 nem 9, mas sim 3 reais, que é o preço que ela tinha chegado naquele momento. A conclusão foi que mesmo que ela nunca mais abrisse nenhuma loja e nunca mais emitisse nenhum cartão de crédito, ainda assim ela valeria algo em torno de 8 reais. O único jeito das ações da C&A valerem só 3 reais mesmo é se a empresa nunca mais tivesse uma margem EBIT maior do que 1%.
Para você ter ideia, se você pegar seu histórico de 2016 até 2022, em que houve quase 3 anos de pandemia e 4 anos de recessão, ainda assim a margem EPS da C&A foi de, em média, 5%. Isso é o que a gente chama de margem de segurança. A C&A estava tão barata, mas tão barata naquela época, que mesmo que se o mundo colapsasse no meio do caminho, a gente ainda ganharia dinheiro comprando as ações dela. Isso nos leva ao terceiro conselho. Se uma nota vale R$100, você quer pagar menos do que R$100 por ela. O que eu quero dizer com isso é que se você comprar uma ação pagando exatamente o quanto ela vale, você não só não vai ter margem de segurança, como você também não vai ganhar dinheiro com isso. A gente tem uma regra aqui na Varus que, salvo em raríssimas exceções, a gente nunca investe numa empresa onde a gente não consiga encontrar espaço para ganhar mais de 20% ao ano com ela. Esse seria o nosso custo de oportunidade. Bom, o quarto conselho é que não existe almoço grátis no mercado. Você já ouviu isso de mim, mas é bom falar novamente, porque isso significa que se você quiser ter um retorno mais alto, você vai ter que correr mais risco. Os maiores retornos que você vai conseguir não vão ser com aquelas empresas que são muito perenes, com alto crescimento, que todo mundo sabe que são maravilhosas. Isso porque essas empresas são maravilhosas, mas todo mundo já sabe disso. A verdade, que muita gente não fala por aí, é que a mina de ouro mora mesmo naquelas empresas que não são tão boas assim, mas que elas têm potencial para se tornar boas ou pelo menos ficarem menos ruins. Foi exatamente isso que aconteceu com a Taurus, foi exatamente isso que aconteceu com a Unipar e foi também o que aconteceu com a Vulcabras. Inclusive, se você tivesse investido R$10.000 em cada uma delas em 2016, quando elas ainda eram consideradas empresas ruins, hoje você teria a bagatela de R$1 milhão. Por último, uma dúvida que a maioria de vocês vai ter quando terminar o primeiro valuation. Legal, eu descobri que a ação tá barata. A pergunta agora é: quanto tempo vai demorar para ela chegar no valor justo que eu encontrei? Bom, essa é a parte que a gente não tem sob controle. Pode ser que demore um mês, pode ser que demore um ano, pode ser que demore uma década. Nós não temos como saber isso. Mas o que você precisa ter em mente é que quanto mais tempo demorar, menor vai ser o seu retorno. Isso porque se o preço de uma ação, por exemplo, dobrar em um ano, você vai ter um retorno de 100% ao ano. No entanto, se ele dobrar não em um ano, mas sim em 10 anos, aí o seu retorno vai cair para só cerca de 7% ao ano. Isso é o que a gente chama de value trap, ou armadilha do valor. São ações que sim, estão baratas, mas que acabam sendo armadilhas, porque provavelmente elas vão continuar baratas assim por muito tempo. É por isso que na hora de levar em consideração se você deve comprar uma ação ou não, você não deve levar em conta só o potencial de alta que você encontrou no seu valuation. Você também precisa garantir que existem gatilhos que farão esse potencial de alta se transformar em realidade. Isso é inclusive o tema do nosso módulo de análise fundamentalista do curso de Valuation do Zero Avançado. Lá eu ensino como você pode identificar esses gatilhos, que inclusive você vai encontrar em todos os nossos relatórios, onde a gente analisa as ações de várias empresas diferentes. Mas bom, agora que você já aprendeu o que é Valuation e você tem em mãos esses 5 conselhos que vão te ajudar muito a não cometer graves erros quando for investir em ações na prática, vamos colocar a mão na massa e descobrir como é feito o valuation de uma empresa. Quando você compra uma ação, você literalmente vira sócio da empresa. E como sócio, você tem direito a uma parte de todo o lucro que ela gerar. Essa parte do lucro que a empresa dá para os sócios dela é o que a gente chama de dividendos. E é daí que vem o valor da empresa. O modelo mais simples de valuation que existe, chamado modelo de Gordon, diz que o valor de uma ação é igual à quantidade de dividendos que ela vai te pagar. Não só esse ano, nem no próximo ano, mas em todos os anos enquanto ela existir. É claro que ao longo dos anos, a tendência é que esses dividendos vão aumentando. Até porque, se isso não acontecer, uma hora ou outra a inflação vai acabar fazendo com que isso aqui não valha mais nada. Sabe o arroz João? É aquele que você compra por aí o pacote de 5 quilos a R$5 e tralalá? Aqui R$3,69. 44 centavos na lata. No modelo de Gordon, a gente assume que esse crescimento vai ser o mesmo em todos os anos. É como se o dividendo que ela paga no primeiro ano ficasse um pouquinho maior a cada ano que se passa. Como esse crescimento é o mesmo todo ano, a gente pode escrever isso aqui dessa forma aqui. A letra G, no caso, vai representar quantos por cento o dividendo está crescendo a cada ano. E daí, dando uma simplificada nessa coisa toda, ela ficaria assim. Só que tem um detalhe aí. Como você viu, R$100 hoje não vale exatamente a mesma coisa que eles valiam antigamente. Isso porque o dinheiro tem valor no tempo. E os dividendos que você vai receber daqui a alguns anos não vão comprar tantas coisas quanto você poderia comprar se recebesse eles hoje em dia. Isso significa que antes de sair somando todos esses dividendos, a gente precisa colocar eles na mesma base. Ou seja, a gente precisa descobrir quanto eles valeriam no dia de hoje. Isso é o que a gente chama de trazer a valor presente.
Para trazer a valor presente, tudo que a gente precisa fazer é dividir cada um desses anos por 1 mais R, sendo que a cada ano que passa, o expoente desse 1 mais R vai ficando maior. Eu sei, pode parecer complicado, mas isso é simplesmente o inverso da fórmula dos juros compostos, que praticamente todo mundo já aprendeu quando estava estudando ali o básico de finanças. Se você não entende muito bem disso ainda, pode ficar tranquilo também. No Valuation do Zero Avançado, a gente tem um módulo só de matemática financeira, onde eu ensino, considerando que você não sabe absolutamente nada sobre como fazer contas, como funciona a matemática do dinheiro. É um módulo muito útil, muito prático para que você crie uma boa base para aprender tudo o que você vai aprender daí para frente. Ok, mas dito tudo isso, você deve estar se perguntando: o que é esse tal de R que você colocou aí na fórmula? Bom, esse R é o custo de oportunidade. Quando você investe numa ação, você está deixando de investir o seu dinheiro em outra coisa que poderia render 10, 20 ou 30% todo ano, correndo exatamente o mesmo risco que você correria ao investir nessa ação. Portanto, esses dividendos vão ter que compensar não só a inflação, mas também o seu custo de oportunidade, já que em vez de investir naquela ação, você poderia pegar o dinheiro e investir em alguma outra coisa. Lá no Valuation do Zero Avançado também tem um módulo só para tratar do custo de oportunidade. Mas aqui, para ser mais conciso, a gente vai focar no que realmente interessa, que é como você realmente usa esse modelo de Gordon. No entanto, antes da gente usar esse modelo na prática, eu quero que você saiba que o importante aqui não é você decorar a fórmula, mas sim você entender a lógica por trás dela. Tudo que essa fórmula aí está dizendo é que o valor de uma ação é igual à quantidade de dividendos que você vai receber por ela ao longo dos anos. Ela assume que os dividendos vão crescer no mesmo ritmo ano após ano. E aí, para poder somar todos eles, a gente precisa descobrir quanto dividendo pago em cada ano valeria nos dias de hoje. Como você viu, a gente faz isso trazendo eles a valor presente. Só que faltou responder uma última pergunta sobre essa fórmula aí. Essa pergunta é: até onde esses dividendos aqui vão? Bom, pensa comigo. Ninguém abre uma empresa pensando na data que vai fechar ela. Pelo menos ninguém que tenha a cabeça no lugar. Teoricamente, o objetivo quando você abre uma empresa é que ela dure para sempre. A gente sabe que na prática a coisa não funciona bem assim, mas não se preocupa muito com isso agora porque tem como resolver isso também. O fato é que se a empresa dura para sempre e a ação dela dá direito a receber os dividendos enquanto ela existir, então, teoricamente, a gente deve somar esses dividendos por toda a eternidade. Só que isso parece muito esquisito. Afinal, se você soma alguma coisa para todo sempre, isso não vai dar um valor infinito? A verdade é que não. Isso porque essa parte de baixo aqui da fórmula é maior do que essa parte aqui de cima. E como a cada ano que passa, esse expoente aqui vai ficando maior, na prática, o valor disso aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero a cada ano que passa. É como um carro que está sempre andando, mas a cada hora que passa, ele vai ficando mais e mais devagar. Por mais que ele nunca venha parar, chega uma hora em que ele está tão devagar, mas tão devagar, que é como se ele tivesse parado. Isso permite que a gente diga quantos quilômetros ele andou, mesmo que na prática ele nunca tenha parado de andar. Inclusive, na escola você deve ter aprendido uma fórmula para fazer isso. Essa fórmula é chamada de soma da progressão geométrica infinita. E por mais que o nome pareça bastante complicado, ela é bem simples. Tudo que ela faz é pegar o primeiro dividendo que a empresa for pagar e dividir ele por 1, menos o quanto esse valor vai diminuir a cada ano. No nosso caso, esse dividendo vai crescer todo ano, o que é representado por esse 1 mais G aí em cima. Só que ao mesmo tempo, ele também vai diminuir, porque a gente vai dividir ele por 1 mais R. Se a gente substituir tudo isso aí na fórmula e brincar um pouco com a matemática, a gente vai chegar nisso aqui. Essa, meus amigos, é a fórmula final do modelo de Gordon. Tudo que essa fórmula diz é que o valor de uma ação é o quanto você vai receber de dividendo por elas, dividido pelo seu custo de oportunidade, menos o crescimento desse dividendo a cada ano. Fala a verdade. É razoavelmente simples, não é? É por isso que a gente diz que esse é o modelo mais simples que existe para calcular o valor da ação de uma empresa. E por incrível que pareça, você consegue usar ele na prática. Ele é simples porque ele assume, entre outras coisas, que a empresa vai crescer no mesmo ritmo para sempre. Inclusive, existe uma empresa muito famosa que você consegue fazer o valuation através do modelo de Gordon. Essa empresa é a Coca-Cola. Fundada há quase 150 anos atrás, a Coca-Cola é hoje a bebida mais vendida do planeta. Para você ter uma ideia, dos 6 refrigerantes mais vendidos do mundo, 5 pertencem à Coca-Cola. E de todos os 193 países reconhecidos pela ONU, só 2 não vendem esse refrigerante: a Coreia do Norte e Cuba. Todo santo dia, mais de 2 bilhões de bebidas da empresa são vendidas em todo o planeta.
E com isso, a Coca conseguiu a proeza de faturar 40 bilhões de dólares no ano passado. Isso é grana suficiente para que em 5 anos ela conseguisse comprar as 3 maiores empresas do Brasil. O único problema disso tudo é que, por ser uma das maiores empresas do planeta, não tem muito mais para onde a Coca crescer. Isso fez com que de 2012 para cá, a receita da Coca-Cola caísse cerca de 1% ao ano. Boa parte disso foi proposital, porque ela preferiu se desfazer de parte dos negócios de engarrafamento das bebidas e focar só na produção dos líquidos em si, que dão um retorno muito mais alto. Só que, mesmo que a gente ignore esse efeito e olhe somente para o lucro da empresa, a história ainda não fica muito mais animadora. Nos últimos 10 anos, o lucro da Coca-Cola cresceu em média 1,6% ao ano. Para você ter um comparativo, a inflação dos Estados Unidos nesse mesmo período foi de 2,5% ao ano. A boa notícia é que, como não há muito mais para onde a Coca crescer, ela também não precisa reinvestir muito do dinheiro que ela ganha no próprio negócio. Isso permitiu que os dividendos dela crescessem mais do que o próprio lucro da empresa, aumentando em média 5,6% ao ano na última década. E para melhorar ainda mais essa história, esse crescimento que ela tem é extremamente constante. Inclusive, fazem mais de 60 anos que os dividendos da Coca-Cola crescem ininterruptamente. Só que isso não muda o fato de que a empresa já é grande demais. Por mais que os dividendos realmente cresçam há 60 anos consecutivos, a cada ano que passa, eles crescem menos. E agora, parece que eles finalmente chegaram num platô. Isso significa que a gente pode usar o modelo de Gordon para fazer o valuation da Coca. Para isso, a gente vai precisar de 3 coisas: o último dividendo pago pela empresa, uma estimativa do quanto esse dividendo vai crescer ao longo dos anos e o custo de oportunidade de quem vai investir nas ações dela. O primeiro é muito fácil de conseguir. Tudo que você precisa fazer é entrar no próprio site da Coca-Cola e pegar os valores. Para isso, basta você vir aqui no Google, digitar Coca-Cola Stock RI, entrar no primeiro site que aparecer, que é o de relação com investidores, e aqui você vai vir no menu, em Stock Information, e clicar em Dividends. E aqui vai abrir uma página com todos os dividendos pagos pela empresa. Nessa planilha, eu peguei os dados de 2004 até 2024. E como você pode ver aqui, em 2024, a Coca-Cola pagou $1,94 por ação em forma de dividendo. Esse vai ser o primeiro dado que a gente vai usar para fazer o valuation da Coca-Cola usando o modelo de Gordon. No entanto, além do último dividendo pago, eu preciso também de uma estimativa do quanto a Coca-Cola vai pagar de dividendo nos próximos anos. Nesse caso, eu assumi que o dividendo pago por ela vai crescer no mesmo ritmo que ele cresceu nos últimos 5 anos, que foi de 3,9% ao ano em média. Eu calculei esses 3,9% através de um negócio chamado CAGR, que nada mais é do que um nome em inglês para crescimento médio anual de alguma coisa. Nesse caso, essa alguma coisa são os dividendos pagos pela Coca-Cola. Para fazer esse cálculo, tudo que você precisa fazer é pegar o último dividendo pago, nesse caso de 2024, e dividir pelo dividendo pago há 5 anos atrás, nesse caso de 2019. Depois, você eleva tudo isso a 1 dividido por 5. 5, nesse caso, é o número de anos que a gente está querendo pegar a média. Então, se você fosse fazer uma média de 10 anos, você dividiria por 10. Depois, você subtrai o número 1, só para a conta ficar corretinha no final. Beleza, feito isso, chegamos em 3,9. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 3,9 aqui, só para ter tudo junto e ficar mais fácil de pegar. É claro que não existe nenhuma forma mágica de garantir que os dividendos da Coca-Cola realmente vão crescer tanto assim. Mas o retorno a mais que a gente vai ganhar por investir numa ação é justamente uma forma de compensar o risco que a gente está correndo de vez ou outra acabar fazendo uma estimativa errada. Bom, agora que eu já tenho um dividendo e uma estimativa para o quanto ele vai crescer, eu vou precisar também do custo de capital. Nesse caso, eu vou usar uma estimativa de 6,5%, que é o dado mais atual que tem para a Coca-Cola. Eu não vou entrar a fundo nessa aula em como esse cálculo do custo de capital é feito, mas existe um módulo inteiro no curso de valuation só explicando como você pode fazer isso. E, de qualquer forma, se você estiver analisando uma empresa brasileira, você também pode pegar esse dado direto da nossa plataforma. A gente disponibiliza ele para várias e várias empresas diferentes que são negociadas na bolsa aqui do Brasil e é uma mão na roda para os nossos alunos. Mas beleza, com todos esses números em mãos, agora a gente já pode calcular o valor da ação da Coca-Cola. Para fazer esse cálculo, a gente vai usar o modelo de Gordon. E como você viu, tudo que a gente precisa fazer nele é pegar o quanto a empresa pagou de dividendo no último ano, multiplicar isso por 1 mais o quanto a gente acha que esse dividendo vai crescer e dividir esse número todo pelo custo de capital subtraído do crescimento que a gente está estimando para a Coca-Cola. Com isso, a gente vai chegar num valor de $78,42 por ação, o que é muito próximo do quanto ela realmente está sendo negociada nesse momento. Para você ter ideia, a cotação atual dela na bolsa é de $71,54. Isso significa que, de acordo com o nosso modelo, as ações da Coca-Cola estão levemente desvalorizadas no dia de hoje, e talvez valha a pena a gente comprar ela. Agora, é importante dizer
que existem 1 milhão de detalhes que a gente acaba deixando de levar em consideração quando a gente usa um modelo simples assim. Mas é muito bom você usar ele para você ver que mesmo uma fórmula tão simples quanto essa já faz com que você chegue num valor bem próximo do preço que os investidores estão dispostos a pagar por uma empresa gigantesca como é a Coca-Cola. Dentre esses investidores, inclusive, está o próprio Warren Buffett, que é dono hoje de quase 10% das ações da Coca. I like to teach the world to sing in perfect harmony. I like to buy the world a Coke and keep it company. E aproveitando que eu toquei no nome dele, para você ver que esse método que eu te ensinei aqui e que a gente usa no dia a dia também analisando ações, não é uma invenção da nossa cabeça, nem uma peculiaridade nossa, mas sim uma estratégia usada pelos maiores investidores do mundo, dá uma olhada nesse trecho onde o próprio Warren Buffett explica como ele faz para ganhar tanto dinheiro investindo em ações. Hello, Mr. Buffett. I got two short questions. One is, how do you find intrinsic value in a company? Well, intrinsic value is what is the number that if you were all knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of business is. Bom, agora que você já desvendou a origem do dinheiro e das empresas na aula 1, aprendeu a usar a contabilidade para analisar balanços na aula 2 e aprendeu como é feito o modelo de valuation do zero nessa aula 3, eu preciso te lembrar de uma verdade que dói, mas tem que ser dita. Você aprendeu muita coisa até aqui, e é claro que seria maravilhoso se em apenas 3 aulas você conseguisse dominar tudo que existe no mercado financeiro e já pudesse sair daqui ganhando salários de 10, 15, 20 mil reais por mês. E a verdade é que se você chegou até esse ponto aqui, você tem plena capacidade de adquirir esse conhecimento para chegar nesse nível. Você só precisa se esforçar um pouco mais para isso. E eu digo isso porque tem muita coisa legal que você precisa saber, mas que seria impossível ensinar só nesses 3 dias. E ao contrário do que você pode estar pensando, você não precisa ser um especialista ou ter feito faculdade de economia ou contabilidade para conseguir dominar essas habilidades. E a maior prova disso, de que qualquer um pode aprender essas habilidades, é que todos os nossos analistas que fazem parte da nossa equipe aqui hoje na Varos são ex-alunos do VZA, que é como a gente chama a nossa formação de Valuation do Zero Avançado. Todos eles também começaram o Valuation do Zero Avançado do zero, vindo de áreas completamente distintas. E com o que eles aprenderam lá dentro, eles conseguiram ocupar uma vaga aqui na Varos. E nada impede que você seja o próximo a seguir esse caminho. Para você ter ideia do quão completa foi a formação que eles tiveram lá, nos últimos 2 anos consecutivos, a gente conseguiu recomendar nas nossas carteiras recomendadas as 2 ações que tiveram a maior alta da Bolsa de Valores, que foram a CIA em 2023, que saiu de R$ 2 para R$ 15, e a Ambipar em 2024, que subiu praticamente em linha reta mais de 700%. E só nesse ano, em 2025, que ainda está em junho, a nossa carteira já rendeu mais de 30%. Só que ao contrário do que você talvez esteja imaginando, não tem nenhum grande segredo por trás disso que a gente faz. A gente simplesmente aplica as técnicas de valuation e análise fundamentalista que eu ensino a fundo lá dentro do VZA. Eu passei os últimos 6 anos construindo essa formação e hoje eu digo com convicção para você que ela é a maior, mais completa e mais didática formação de valuation e análise fundamentalista que existe hoje no Brasil. Justamente porque o objetivo dela é criar um curso tão completo, mas tão completo, que qualquer um que fizesse ele pudesse trabalhar na nossa equipe aqui na Varos ou em qualquer outra empresa do mercado financeiro. Para você ter noção, lá no VZA você vai ter acesso a absolutamente todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida inteira sobre análise de ações, M&A, contabilidade, valuation, múltiplos, discounted cash flow e muito mais. E tudo isso de uma forma mega organizada, prática e explicada de uma maneira, meu amigo, que até uma criança de 10 anos consegue entender. E não sou eu que estou dizendo isso. São os nossos próprios alunos. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela a opinião de alguns dos nossos alunos sobre o que eles acharam da experiência que eles tiveram na VZA. Eu fico super feliz de receber mensagens como essas do Gabriel, do Lucas e principalmente do Ostílio, que é consultor e disse que esse foi o melhor curso que ele já fez. Essa do Ricardo também é muito legal, em que ele compara o VZA, que é a ação extremamente barata da bolsa, que ele conseguiu comprar ali por uma pichincha e valeu super a pena. É por isso que quando eu digo que o Valuation do Zero Avançado é disparado a melhor formação em Valuation do Brasil, eu digo com convicção. O que você vai aprender lá vai te preparar para mergulhar de cabeça no mercado financeiro e isso é uma oportunidade gigantesca
principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Eu não sei se você sabe disso, mas em 2018, o número de investidores na Bolsa era de 700 mil pessoas. Só que esse número pulou para mais de 5 milhões nos últimos anos. Existem hoje mais de 120 casas de análise e gestora já passou aí da casa dos milhares também. E todas essas empresas precisam de analistas. Só que, ao mesmo tempo, o número de analistas certificados não chega nem a 1.400 hoje em dia. E se a gente for considerar quem desses aí realmente domina o valuation, esse número não passa de 200. Mas a maior prova da existência dessa escassez de mão de obra são os salários que essas empresas estão pagando para manter os bons analistas dentro de casa. Como você pode ver por essas vagas aí do Santander, do Bradesco, do Banco Safra e até mesmo de bancos grandes que tem lá fora, como o Morgan Stanley e o Credit Suisse. Por isso, se você está querendo começar no mercado financeiro agora, está querendo fazer uma transição de carreira, ou até mesmo já trabalha no mercado e quer se qualificar para chegar num cargo mais alto, essa é uma oportunidade diferente de tudo que você já viu por aí. É claro que tudo na vida é uma via de mão dupla, e sem o seu esforço e sua dedicação, eu não tenho como fazer milagre. Mas uma coisa que eu te prometo é, você vai sair do Valuation do Zero Avançado no top 10% dos melhores analistas do Brasil, preparado para ocupar qualquer uma dessas vagas que você acabou de ver, ganhando um salário de mais de 10 mil reais por mês, sem contar os bônus que são pagos, que também são altíssimos. E de qualquer maneira, se você não quiser trabalhar no mercado financeiro e o seu foco for somente investir o seu próprio dinheiro, ótimo. No VZA, eu vou te ensinar a analisar ações como um profissional, usando as mesmas técnicas que a gente usa em bancos, gestoras, assets e tudo mais. E o que você precisa saber para trabalhar e ganhar dinheiro com seu salário no mercado financeiro é o mesmo que você vai precisar para ganhar dinheiro investindo o seu próprio dinheiro na prática. Mas a pergunta agora é, como você vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui e como eu posso garantir que, mesmo sendo leigo, você vai conseguir dominar tudo o que eu estou te explicando até agora? Bom, a resposta para isso está na forma como eu organizei o VZA. Eu tenho a teoria que qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer coisa e chegar onde ela quiser, contanto que ela não pule os degraus do conhecimento. E eu estruturei o curso pensando exatamente nisso. Como eu faço para transformar qualquer pessoa, independente do conhecimento, da formação prévia dela, em um analista de ações, mesmo sem ter experiência alguma e saindo do zero. Para conseguir isso, nos primeiros módulos, você vai construir uma base ultra sólida sobre como funciona o mercado financeiro. Lá você vai aprender como funcionam os bancos, o dinheiro, os juros e a bolsa de valores. Em seguida, você vai aprender contabilidade e análise de balanço através de casos práticos das maiores fraudes que já ocorreram no Brasil e no mundo, como, por exemplo, que rolou na Americanas e na própria IEP. Ao todo, são mais de 15 módulos que vão te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber, desde o surgimento do dinheiro até conceitos mais avançados, como M&A, fusões e aquisições, fluxo de caixa descontado, taxa interna de retorno, opções reais, simulações de Monte Carlo e muito mais. Pode ter certeza, todo o conhecimento que você precisa para ganhar dinheiro com ações está aqui dentro do VZA. E o melhor de tudo é que você vai poder aprender tudo isso na prática. Isso porque, ao longo do curso, eu vou construir junto com você vários cases de valuation de empresas reais, para você pôr a mão na massa e já usar na mesma hora o conhecimento que você acabou de adquirir. E se você tiver qualquer dúvida ao longo desse processo, fica tranquilo, porque na nossa plataforma tem um espaço para você fazer perguntas que são respondidas tanto por mim quanto pelos nossos próprios analistas. E as perguntas de outros alunos que já foram feitas antes também ficam lá para te ajudar ao longo desse aprendizado. Além disso, você ainda vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva para alunos, onde você vai poder discutir cases e também tirar dúvidas em tempo real, tanto comigo, quanto com o meu time, quanto também com os outros alunos que estão lá. E essa comunidade também é um ótimo lugar para você fazer networking e criar uma rede de contatos do mercado financeiro. Porque várias pessoas que estão lá já trabalham no mercado, e se você demonstrar interesse em discutir os assuntos de valuation no mercado que estão por lá, certamente alguém vai te notar e te indicar para uma vaga que esteja rolando no mercado. Além disso, eu mesmo dou sempre prioridade para contratar alunos que são do VZA. Para falar a verdade, quando se trata de analistas, eu só contrato para trabalhar comigo quem fez o curso. Então, se você se interessa por essa área e por essa vaga, esse, sem dúvidas, é o caminho correto. Mas uma coisa que sempre me incomodou muito no mercado é que a maioria dos MBAs, e eu já dei aula em vários deles, cobra 15 mil reais só para você assistir as aulas sem te entregar nem 1/3 do que eu tô te mostrando aqui. E eu não montei o Valuation do Zero Avançado para ser só um produto comercial, que vai te entregar um certificado, você vai embora, paga lá a matrícula e acabou. Eu montei ele para ser uma formação mais completa do que qualquer MBA que você vai fazer sobre o mercado financeiro aqui no Brasil. E a prova disso é que ao longo dos 6 anos de existência da Varus, a gente já analisou mais de 75 empresas diferentes da Bolsa. Isso de vários setores, com vários modelos de negócio e várias particularidades diferentes.
diferente. E a gente documentou tudo isso em vídeos e relatórios, criando um acervo único que a gente intitulou de VBox. Para você ter ideia, o acesso ao VBox custava mais de R$600 por ano. Mas hoje, você só consegue acessar ele se você for aluno do VZA. Ou seja, fazendo parte do Valuation do Zero Avançado, você tem acesso aos relatórios e tutoriais de como analisar mais de 70 empresas diferentes que estão lá no VBox. Tudo isso 100% de graça só pelo fato de você ser aluno. E além disso, você também vai ter acesso a algo que todos os nossos alunos pediam, mas que a gente nunca tinha topado liberar realmente. Pela primeira vez na nossa história, a gente vai disponibilizar todas as planilhas de valuation de absolutamente todas as empresas que a gente já analisou na nossa research, o que é algo que nunca foi feito por uma empresa aqui do Brasil até hoje. Você pode até procurar, mas eu te garanto, não existe em nenhum outro lugar onde você vai encontrar dezenas de modelos de valuation prontos de várias empresas diferentes, do setor elétrico, de saneamento, locação, logística, varejo, indústria, negócio, commodity e vários outros. É algo que simplesmente não tem preço, porque não dá para comprar por aí. Só que além de ter acesso a todo esse acervo de planilhas e modelos de valuation, você ainda vai ter acesso ao nosso Stock Screener, que é uma base de dados onde você vai poder pegar vários dados históricos de dívida, patrimônio líquido, valor de mercado, beta, custo de capital de todas as empresas da Bolsa. É uma verdadeira mão na roda que vai te economizar muitas horas que seriam gastas garimpando informação no site das empresas e calculando tudo isso na mão. Enfim, é uma economia tremenda. E, em geral, a gente dá acesso a tudo isso que eu falei até agora por 12 meses, que é o padrão do acesso ao VZA. Isso é tempo mais do que suficiente para você ver, rever, estudar e revisar todo o conteúdo que está lá. Mas eu sei que às vezes a rotina pode ficar meio puxada, às vezes a gente fica sem tempo. Então eu decidi dobrar o tempo de acesso nessa turma que a gente está abrindo agora para 24 meses, ou seja, 2 anos. Calma, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. Eu precisei interromper essa aula aqui rapidinho, quase no clímax dela, mas é por um excelente motivo, confia em mim. Hoje, domingo, por volta das 10 horas da manhã, e eu sei que tá meio em cima, mas é a hora que a ideia veio, eu resolvi que eu queria entregar mais 2 bônus inéditos para essa turma. E eu ativei meu time aqui, vim aqui no escritório, gravei essa parte e pedi para eles colocarem nesse exato momento da aula. Como se não bastasse os 2 anos de acesso, os relatórios e as análises de mais 70 empresas da Bolsa e todas as planilhas de valuation que a gente já fez aqui na Varus, você vai poder ganhar mais 2 bônus que a gente nunca entregou antes numa turma do VZA. O primeiro deles vai ser exclusivo para os 30 primeiros alunos e é um kit para você ter um pouco da Varus na sua casa. Esse kit, ele inclui a nossa caneca da Varus, acho que dá para ver aqui, né? Ele inclui também o nosso café, que por sinal é excelente, é o café que eu tomo diariamente, inclusive, e inclui também o livro do meu amigo José Elias, que é um livro de fundamentos da contabilidade. Eu te mostrei ele aqui no início de Vendando Ações e ele é importantíssimo para todo mundo que está entrando nesse meio de análise de ações, investimentos e quer trabalhar no mercado financeiro. E outro bônus que vai ser exclusivo para quem entrar até as 23h59 de amanhã, na segunda-feira, que são 2 cursos do Breno, que é o meu sócio aqui na Varus, para você aprender a dar seus primeiros passos usando tecnologia, programação e análise de dados nos seus investimentos ou no dia a dia do seu trabalho para fazer automatizações. Esses cursos são o Finanças com Dados, onde ele te leva do zero no Python até os seus 2 primeiros projetos de análise de dados no mercado financeiro, e o Gabaritando no Processo Seletivo, onde ele resolve várias questões e tarefas reais que tiverem processos seletivos de várias gestoras, assets e tudo mais. E aí serve tanto para você que quer aprender novos conceitos, quanto você que também quer adicionar projetos no seu portfólio, ou também para quem quer se preparar para uma vaga, obviamente, no mercado financeiro. E aí essa vaga tem como requisito Python. Esse curso aí vai ser excelente para você. Então, relembrando, os 30 primeiros alunos dessa turma vão levar o kit da Varus com o nosso café, a nossa caneca e também esse livro de contabilidade do José Elias, que é fera, eu sempre recomendo para todo mundo. E todos os alunos que entrarem até as 23h59 de amanhã, segunda-feira, vão ganhar acesso vitalício aos cursos Finanças com Dados e Gabaritando no Processo Seletivo. E a única coisa que você precisa fazer é ser rápido. Agora, volta pra aula, porque eu vou te entregar o melhor bônus de todos agora. Como eu falei, a maioria dos MBAs hoje em dia cobra R$15 mil para entregar menos de 1/3 do que você vai ter acesso no VZA e com um network que nem sempre é tão qualificado quanto o que você vai encontrar na nossa comunidade. Só que aqui, no Valuation do Zero Avançado, os alunos podem ter acesso a tudo isso por menos da metade do preço de um MBA tradicional, o que dá cerca de R$6 mil. Ou seja, a gente entrega o triplo do que eles entregam pela metade do preço. Mas é aqui que vem a melhor parte de todas.
Nessa turma que eu vou abrir agora, para quem está participando junto comigo do Desvendando Ações, eu vou fazer algo inédito. Eu vou liberar por 2 dias um cupom de 50% de desconto, junto com todos os bônus que eu acabei de te falar, para você fazer parte do Valuation Zero avançado. Isso quer dizer que em vez de R$6.000, que é o que normalmente as pessoas pagam para fazer parte do curso, você vai investir apenas R$309 por mês ou R$2.997 à vista para ter acesso à formação completa em Valuation e análise de ações, ao V-Box e a todas as planilhas e modelos Valuation que a gente já fez, além da nossa comunidade de alunos, ao certificado do curso e ainda receber o dobro do tempo de acesso. E a única coisa que você precisa fazer para garantir esse 50% de desconto é se matricular até a terça-feira, às 23h59. E digo mais, se você quiser garantir a sua vaga sem parcelar, fazendo pagamento pelo Pix, você ainda consegue mais 5% de desconto e aí, ao invés de pagar R$6.000, vai sair só por R$2.847. Só que para extinguir qualquer traço de dúvida e mostrar o quão grande é a minha convicção de que você realmente vai gostar desse curso e chegar à conclusão que ele é o melhor que você já fez na vida, eu vou te fazer uma promessa que ninguém tem coragem de fazer. Se em 3 meses você terminar o curso e achar que não valeu a pena porque você não aprendeu o que precisava, eu devolvo 100% do dinheiro que você pagou nele. Não tem pegadinha, é simples assim. Terminou em 3 meses, achou que não valeu a pena, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Bom, para garantir a sua vaga, é só você clicar no link que está aqui no chat ou na descrição ou também no grupo de WhatsApp. Se você fizer as contas aí na sua casa, você vai ver que são menos de R$10 por dia para acessar um conhecimento que pode fazer você ganhar mais de R$10.000 por mês. Não existe no mundo um investimento melhor do que esse. E não esquece, todas essas condições vão valer até as 23h59 da terça-feira. Depois disso, a gente vai encerrar a turma e aí quem ficou de fora, infelizmente, vai perder a oportunidade. No mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês ao longo desses 3 dias e eu espero te ver lá na comunidade do VZA.